Seja bem-vindo, bem-vinda a essa videoaula. E nesse vídeo nós vamos trabalhar com o conceito teórico do crossover ou da reprodução. E só contextualizando com o nosso diagrama, lembrando que aqui nessa parte da geração da população inicial, nesse nosso exemplo, nós estamos trabalhando somente com um indivíduo, somente para fazer esses testes. Nós fizemos na aula passada a implementação da função que vai fazer a avaliação da população, e agora nós estamos aqui nos operadores genéticos, e o primeiro operador que nós vamos trabalhar aqui será somente esse de crossover. E lembrando que, por mais que nós temos todo esse fluxo do algoritmo genético, nós vamos trabalhar parte por parte, e lá no final que nós vamos juntar todas essas funções que nós estamos desenvolvendo, vai ficar mais fácil. Nós vamos voltar, inclusive, nessa figura, que daí nós teremos um passo a passo com todas as funções implementadas. E a ideia do crossover, ou da reprodução, ele vai combinar pedaços do cromossomo de dois genitores, gerando filhos mais aptos e, consequentemente, com o passar das gerações, a população tende a evoluir. Essa que é a definição mais clássica desse operador genético do crossover ou da reprodução. Então, você vai ter dois indivíduos. Por enquanto, na nossa codificação, nós temos somente um indivíduo, então nós vamos precisar criar mais um indivíduo. Então, nós teremos o indivíduo 1 e o indivíduo 2. Eu vou pegar o cromossomo do primeiro indivíduo e vou fazer uma combinação com o cromossomo do segundo indivíduo. Então, nós vamos gerar dois filhos. Lembrando novamente que o cromossomo é a minha solução, aquela sequência dos zeros e dos uns que vai indicar quais produtos que eu vou ou não vou transportar. Ele vai representar a reprodução sexuada, pois na reprodução assexuada, cada filho é idêntico ao seu genitor e tem as mesmas habilidades, o que não vai fazer a criação de diversidade. Então, por isso que nós temos esse conceito da reprodução sexuada. Vamos supor que na vida real você vai pegar um casal, ele vai gerar o filho com características de uma pessoa e com as características de outra pessoa. Vai haver uma combinação das características. Então, por isso que nós trabalhamos com esse conceito. E no caso dos algoritmos genéticos, essa combinação é basicamente pegar um pedaço de um cromossomo de um pedaço de um cromossomo do outro. Nós temos essa operação de crossover de um ponto, que ele é a operação mais simples, essa que nós vamos fazer a implementação. Então, vamos supor que nós temos dois pais. Então, aqui o pai 1, que tem essa solução, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. E nós temos o pai 2, que tem essa outra solução, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. E nós temos os pontos de corte. Perceba que os pontos de corte eles estão bem aqui na divisa de cada um. Então, note que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 genes. Então, aqui uma outra palavra que, inclusive, nós vamos trabalhar logo para frente. Nós temos o cromossomo, que é toda essa parte inteira, a solução, e cada um desses elementos é chamado de gene. Então, como nós temos 7 genes, então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de corte. Então, eu vou pegar a quantidade menos 1. Então, agora o que eu vou precisar fazer é selecionar um desses pontos de corte. Então, pode ser de maneira aleatória. Então, eu posso pegar esse primeiro, esse segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Tanto faz. Então, aqui nesse exemplo, eu vou selecionar esse ponto de corte. Perceba que nós temos genes para a esquerda e aqui nós temos alguns genes para a direita. Aqui nós temos 13 e aqui nós temos 4. Não importa, por exemplo, se você cria um ponto de corte nessa parte e fica um gene para a esquerda e todos os outros para a direita. Ou então você cria um ponto de corte aqui que fica uma quantidade maior para a esquerda e uma quantidade menor para a direita. Você pode pegar qualquer um e isso nós vamos construir uma função que vai pegar esse ponto de corte aleatoriamente. O que eu vou precisar fazer agora é gerar dois filhos. Então, perceba que aqui nós temos o gene do pai 1, que é o 1, 0, 1, combinado com a parte da direita do pai 2. Então, o que eu estou fazendo é essa parte cruzada aqui. Note que aqui nós temos o 0, o 1, o 1 e o 1. E do outro lado, nós temos o outro filho. Note que agora eu estou pegando o 0, o 1 e o 0, que é do pai 2, e estou fazendo a combinação
com a outra parte do pai 1, que é o 1, 0, 1, 0. Perceba que aqui nós temos o 1, 0, 1, 0. Então, nós fazemos essa estrutura aqui. Então, perceba que o nome crossover justamente é por causa desse cruzamento que você faz. Então, dessa forma, nós geramos dois filhos utilizando os genes dos dois pais. E o objetivo de você fazer a geração desses filhos é justamente por aquilo que nós vimos no início da aula, naquela parte teórica, que a ideia é quanto mais uma solução ela é melhor, ela tende a ficar melhor com o passar das gerações. Então, vamos supor que esses dois elementos aqui, eles são parte da geração 0 ou da geração 1. E esses outros dois filhos, eles são partes da geração 1. Então, o objetivo que nós vamos implementar no decorrer das aulas é eu selecionar quais são aqueles melhores pais. Selecionando os melhores pais, eu faço a combinação deles. Então, eu vou gerar esses dois filhos e a tendência é que esses filhos eles tenham soluções melhores do que os pais. Claro que nem sempre é verdade, nós vamos precisar fazer alguns testes e você vai notar bem como que funciona esse processo. E com isso nós fechamos essa videoaula, que você aprendeu como funciona o operador genético do crossover ou da reprodução utilizando o corte por um ponto. E essa técnica que eu apresentei, ela é uma das mais simples, nós vamos utilizar ela aqui na implementação. E aqui no material dessa aula vou deixar um link caso você queira entender um pouquinho mais sobre as outras formas para você fazer o crossover. Basicamente, ele vai seguir ideia bem parecida. Você vai precisar selecionar genes dos dois pais e fazer a combinação. E o que muda dessa função para as outras funções mais avançadas é que ele vai utilizar maneiras diferentes para você selecionar esses pontos.